Olá, alunos. Então vamos iniciar um novo conteúdo da disciplina de gestão hoteleira, que é turismo de eventos e negócios, o mercado de eventos no Brasil e São Paulo e os benefícios não é, que os eventos trazem para a hotelaria. Vamos lá. Então, como vocês sabem, existem vários tipos de turismo. Nós temos turismo de lazer, o turismo de sol e praia, turismo, o ecoturismo, turismo de aventura. Então, são uma série de tipos de turismo que nós podemos classificá-lo. E, dentre esses tipos, nós temos o turismo de eventos e negócios, ou seja, as pessoas se deslocam para determinadas cidades para interesses profissionais, não é? Interesses comerciais, interesses técnicos-científicos, ou seja, apresentação, não é, de conteúdos, promocionais e até mesmo muitas vezes sociais. Então, esse tipo de evento tem como característica principal as pessoas, os visitantes, que tem como principal característica a questão profissional e comercial também. Só que, não é claro que a motivação não é aquela que muitas vezes a gente estuda nos cursos de turismo, que uma das motivações que leva as pessoas a visitar destinações turísticas é ligado ao lazer. Por que a gente também coloca hoje o turismo de eventos como, não é, uma forma de exploração turística e tudo isso? Porque ele movimenta, né, vários tipos de serviços turísticos. Então, do tipo, hoje tem agências de turismo, né, agenciamento de turismo, que são empresas especializadas em viagens de negócios, como, por exemplo, se você pegar a Flytour. Você tem também a movimentação da rede de transportes, né? Esse profissional precisa viajar ou em transporte aéreo, ou rodoviário, ou marítimo, ou fluvial. Tem a questão, muitas vezes, que é necessário, a questão da acessibilidade, ou seja, pessoas que têm um problema de deficiência ou de mobilidade precisam, né, tanto o aeroporto, o hotel, esses serviços que estão atrelados aos eventos, precisa ter uma questão de acessibilidade. Tem a área da hospedagem, onde essas pessoas vão ficar hospedadas. Tem a parte da alimentação, onde essas pessoas vão comer. Tem a área, o espaço de eventos, que muitas vezes está atrelado à hospedagem, ou se está atrelado, esse espaço é dentro de um hotel muitas vezes. E serviços turísticos que também muitas vezes esse profissional precisa. Um guia que vai fornecer informações sobre o local, sobre a destinação turística, porque muitas vezes a pessoa está viajando a negócios, mas para um evento, mas ela também muitas vezes vai utilizar alguns serviços turísticos da cidade, quando acabar aquele evento ou aquela atividade comercial que ela está executando naquela cidade. Olha lá, alguns benefícios que esse tipo de turismo de eventos causa para a cidade, para destinação, do tipo equilibra a sazonalidade. A gente sabe que sazonalidade são as variações do fluxo de visitantes numa determinada região num tempo específico. A gente sabe que, por exemplo, no turismo, no turismo tradicional de lazer, de sol e praia, nós temos um aumento significativo no número de pessoas que viajam no final de semana, em feriados prolongados, em períodos de férias também, mas durante a semana ou durante outros períodos é baixo. Enquanto que o turismo de evento ele equilibra essa sazonalidade. Por quê? Os eventos acontecem em todo momento, em todos os meses do ano. Então, é importante ter eventos acontecendo na sua cidade, porque você dá uma equilibrada nessa sazonalidade, ou seja, nesse número de visitantes que uma vez frequenta muito a sua cidade num determinado período, enquanto que em outro período tem poucos turistas. Então você dá uma equilibrada na sazonalidade. Poucos decidem o destino de muitos, então você tem essa questão aí de pessoas, não é? Muitas vezes você tem uma destinação turística. De turismo no Brasil, são poucas destinações turísticas ligadas a eventos, e por ser, não é, ou por você ter essa dificuldade de encontrar lugares para fazer esses eventos, então a maioria deles se concentra em determinadas regiões e aí a maioria dessas pessoas tem que viajar para essa destinação turística. Então por isso que
poucos decidem, ou seja, se você tem poucas cidades para organizar os eventos e não é muitos vão para lá. O turista de eventos ele gasta mais, por quê? Ele vai precisar muitas vezes passar, como eu falei, passagem aérea, vai precisar hotel, vai precisar de táxi, de Uber, né? Ou serviços, outros tipos de serviço de transporte. Muitas vezes vai precisar de um guia. Então, vai precisar muitas vezes de uma sala de eventos para poder organizar o seu evento. Então, o gasto de um turista de eventos é maior do que um turista tradicional. Como muitas vezes o turista de eventos de negócio ele viaja muitas vezes pela empresa, então ele tem que comprovar esses gastos. O interessante quando as pessoas viajam a eventos ou a negócios, também ele descobre aquela destinação turística. Então muitas vezes pode ser que ele volte como turista tradicional para visitar a cidade, para ter um tempo maior, tudo isso. E, por fim, ele faz uma divulgação da cidade, desse destino turístico. Em média, um turista de eventos, de negócios, fica numa cidade em média de 3 a 4 dias. E eles sempre ficam mais no período, né, da semana. Se vocês pegarem o fluxo de visitantes da cidade de São Paulo, por exemplo, que é a cidade que tem o maior fluxo de turistas de negócios e eventos, eles ficam entre segunda e quinta-feira. Então você tem essa questão importante na sazonalidade, ou seja, a maioria das pessoas que vem para São Paulo, para a cidade de São Paulo, ficam nesse período da cidade. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de eventos no Brasil, segundo aí os últimos dados que foram coletados, que é de 2018, movimento aí mais de 850 bilhões de reais, ou seja, 13% do PIB. Ou seja, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto, é todas aquelas riquezas que o país produz. Aqui, gente, não é só os eventos que a gente vê, aqueles eventos grandes, tradicionais, como a Equipotel, a Parada do Orgulho LGBT, você tem outras grandes feiras, Réveillon da Paulista. Não, aqui a gente está falando de mercados ou de eventos pequenos, como, por exemplo, um casamento, uma festa debutante, um aniversário, uma comemoração. Por quê? Aqui movimenta toda a economia no sentido, para um evento, para um casamento, preciso contratar a cerimonialista, muitas vezes, ou uma sala de eventos, preciso contratar a florista para fazer a decoração, preciso contratar a confeiteira. Então você vê que na parte de eventos você tem vários serviços atrelados, então isso movimenta muito o mercado no Brasil. Então a gente não está falando aqui só de grandes eventos, que é o que aparece, aqueles grandes shows de atores, ou de atrizes, ou de cantores, não é? Estamos falando de pequenos eventos que você vai movimentar ali toda a economia local, e claro que isso causa um impacto na geração de empregos, na geração de renda, na geração de impostos. Só para vocês terem uma ideia também, é o seguinte, aqui eu estou falando do turismo no geral, então não só turismo de eventos, tá bom? Só um parênteses que eu vou abrir aqui. Só para vocês terem ideia, foi realizado no Fórum Econômico Mundial, em 2018 também, aonde o Brasil ele foi levantado, ele foi colocado como o país que tem mais atrativos naturais no mundo, num ranking de 136 países pesquisados. Mas olha para vocês terem ideia, enquanto que o Brasil é o primeiro país em atrativos naturais, ele é o 106º no lugar de quesito de prioridades desse setor, ou seja, ele é o país 106 de prioridade, ou seja, o governo não gera ou não tem uma prioridade nesse setor de turismo. Então, se vocês forem pegar outros países como a França, a Espanha, a Itália, onde os atrativos naturais, os atrativos turísticos, num número muito menor do que do Brasil, só que eles estão muito à frente com relação à prioridade desse setor por parte do governo. Então, para vocês terem ideia aí, o Brasil está depois do número 100, né, de centésimo, no quesito prioridade. E outras questões também que são preocupantes até mesmo para o turista estrangeiro visitar o Brasil, como a rede de transportes, que é muito precária, e a segurança pública, ou seja, a violência também é um dos fatores que prejudica o turismo no geral aqui no Brasil.
Olha lá, vamos falar um pouquinho então do turismo de São Paulo, que é o foco aí, é o que é a nossa região. Então São Paulo aí, se vocês pegarem, tem mais de 12 milhões de habitantes, aonde quase 15 milhões de turistas visitam o Brasil, a cidade de São Paulo, desculpa, durante o ano. Então é muita gente que visita a cidade de São Paulo. Desse total, mais de 70%, ou seja, mais de 10 milhões, quase 12 milhões de pessoas, vamos dizer assim, vêm para São Paulo por conta dos eventos e dos negócios. Os outros 2, 3 milhões de pessoas, de turistas que visitam a cidade de São Paulo, é mais pelas questões culturais, de gastronômicas, culturais, mas o grosso dos visitantes, dos turistas da cidade de São Paulo, são por conta do turismo de eventos e negócios. Então, só para vocês terem uma ideia aí do número de eventos é, da cidade de São Paulo, então aí, ó, por ano, em média, a cidade recebe mais de 11 milhões de turistas, então só em 2018 até é maior, é quase 15 milhões, foi. Desse total, quase 2 milhões são estrangeiros, ou seja, pessoas de outros países. Aqui, até eu coloquei 52%, mas é muito mais, viu, de turistas que vêm a São Paulo ligados a negócios e eventos. Então você vê aí o tanto de empregos que são gerados, mais de 500 mil empregos, isso desde empresas de hotelaria, de eventos, de gastronomia, entre outros serviços que estão atrelados. Então movimenta aí mais de 9 bilhões de reais e movimenta 52 tipos de setores que até vou mostrar alguns mais à frente. Só para vocês terem ideia, uma média aí que foi feita na cidade de São Paulo organiza em média por ano mais de 90 mil eventos, aonde você tem um evento a cada 6 minutos. E a cidade concentra aí mais de 75% das grandes feiras de negócios do país, do Brasil. Aqui são os principais eventos da cidade de São Paulo, alguns que são conhecidos, outros mais ligados um campo específico, do tipo couro modas, é mais ligado a sapatos, ou a moda ligada a couro. A Equipotel, que é ligada à hotelaria, você tem a Feicom, que é ligada à construção civil, você tem aqui o Salão do Automóvel, São Paulo Fashion Week, virada cultural, então você tem eventos de diferentes ramos de atividade. E também, claro, tem os culturais, como a Parada do Orgulho LGBT, até o que já tinha citado, a virada cultural, o Réveillon, e eventos esportivos, como a Fórmula Indy, que infelizmente de 2 anos para cá não vem mais sendo realizada, a Fórmula 1, que acontece no final do ano, entre outros eventos aí. Aqui, como eu havia dito para vocês, os eventos movimentam aí mais de 52 setores da economia. Eu coloquei aqui alguns, como vocês podem ver, desde a prefeitura, que tem que cobrar os impostos, você tem ali tradutores e intérpretes, muitas vezes, para eventos internacionais, mercado informal, que muitas vezes, dependendo da região, o que seria um mercado informal? Digamos, próximo dessas regiões onde são organizados esses eventos, muitas vezes tem um flanelinha, tem aquela pessoa que vende bebida fora do... que é de forma informal, não é? Aquele como se fosse um ambulante. Você tem utilização de bancos, cartões de crédito, companhias aéreas, não é? Entre outros eventos aí, ou entre outros serviços que são utilizados pelo setor ou pela área de eventos. Então, o evento ele impacta muitas áreas dentro da cidade. E qual a importância dos eventos para a hotelaria? É importante porque ela vai, não é, movimentar uma série, não é, de serviços que muitas vezes estão atrelados à hotelaria. Então, por exemplo, um evento que vai acontecer na cidade, eu preciso ter, para receber esses visitantes, a hospedagem. Muitas vezes os eventos acontecem nos espaços de eventos do hotel. Então, por isso que a maioria dos hotéis de São Paulo hoje disponibilizam espaço de eventos, justamente para alocar esses espaços e muitas vezes também ajudar na movimentação da hospedagem. Movimenta muitas vezes, dependendo do tamanho do evento, a área de alimentos e bebidas do hotel. Você tem que montar um coffee break, um almoço, um jantar. A parte de equipamentos. Então, as pessoas que vão organizar eventos, muitas vezes solicitam ou alugam do hotel equipamentos de informática,
capeamento, data show, equipamento de luz, de microfone. Tem a parte também de receptivo, muitas vezes os eventos precisam de pessoas para fazer recepção, muitas vezes pode ser funcionários do hotel. Então, os eventos movimentam todos esses serviços dentro da hotelaria. É claro que nós sabemos que de uns 3 meses para cá, os eventos, não é, e a hotelaria vem sofrendo muito por conta, não é, da pandemia de Covid-19. Então, nesse primeiro momento, esse ano, você vai ter uma diminuição muito significativa do número de eventos e da arrecadação dos eventos por conta dessa pandemia. Mas, quando acabar a pandemia, né, quando começar a movimentar de novo a economia, provavelmente esses eventos voltam. Ó, só para vocês terem uma ideia, gente, eu estava conversando com o gerente, com o Roberto, que é o gerente administrativo e de serviços do Hudson. O Hudson, no mês de abril, ficou fechado, de Alphaville. Só estava aberto o Comfort. O Comfort teve uma taxa de ocupação de 8% no mês de abril. Olha para vocês verem o impacto que causou na hotelaria e, claro, nos eventos da região ali de Alphaville. Então você vê que a pandemia ela impactou muito o setor de eventos, o setor, e principalmente, claro, o setor turístico, o setor aéreo, o setor de alimentação. Principalmente de alimentação também, porque restaurantes, bares, lanchonetes estão fechados, só funcionando no sistema delivery nesse momento. Tudo bem, gente? Então, isso que eu gostaria de passar um pouquinho para vocês sobre o mercado de eventos no Brasil, a tipologia de turismo de eventos e negócios. Aqui, falar um pouquinho de São Paulo e, principalmente, falar dos benefícios que os eventos trazem para a hotelaria. Então, esse é um novo conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima. Aqui é as fontes que eu utilizei para a elaboração dessa apresentação. Obrigado e até a próxima aula.